O Senhor me deu essa revelação e me pediu para tratar isso perante os irmãos, essa igreja. E há detalhes importantes do que eu vou dizer aqui, que é muito sério, ao mesmo tempo é complexo, porque você tem que se dedicar inteiramente a tudo aquilo que eu vou dizer. E aqueles que perderem alguma coisa do que eu vou falar aqui, assista a reprise desse culto depois e vá lá entender profundamente o que foi dito aqui. Bom, não é só com esse detalhe, mas com muitos outros detalhes relativos a Jesus que a igreja peca. Quando tratam, exemplo, essa expressão Cordeiro de Deus, tratam essa expressão como um título e uma imagem de valor simbólico e valor religioso. É possível, pastor, alguns de vocês podem ter Bíblia aí com rodapé, e vocês podem até encontrar o que eu estou falando aqui, porque é praticamente quase 90% dos teólogos que pensam dessa maneira. Que quando João Batista se refere a Jesus dessa forma, dá a ele título e também imagem ministerial. Bom, o que seria então? Cordeiro de Deus nas Escrituras Sagradas, teologicamente, quer dizer um evento, um advento processual que Jesus teve que se submeter literalmente para permitir ou tornar possível salvação para nós. Algo que ele teve que assumir literalmente e não simbolicamente. Se for simbólico, é religioso. Se for processual, deixa de ser simbólico. Porque se trata de um processo que ele se submeteu, que é o sacrifício dele, e que o entendimento mais ou menos aqui é esse. Deus não quer gerar simbologia, nem almeja dar ao filho título. Ele requer que todos aqui reconheçam aquilo que o filho fez. É como a cruz, que alguns olham para ela e se sensibilizam. Ou até mesmo olham para ela e reverenciam num sentido místico e religioso. O que é a cruz para as Escrituras? É o marco final desse processo que ele teve que obedecer. Para tornar salvação possível para todos aqueles a quem Deus considera pecador e miserável. Então não tem nada de simbologia e de valor religioso, mas de um processo que precisa ser entendido por você, compreendido por você, para Jesus ser aceito. Eu tenho que entender por que o fim dele foi aquele lá. Porque o fim dele foi a morte. Porque Deus não intercedeu, não ajudou, coisa do tipo. As pessoas precisam entender e compreender o fator histórico disso, doutrinário disso, porque eu entendo que se você não tiver o conhecimento e a compreensão doutrinária do que Jesus na verdade representa para você, sequer você tem condições de recebê-lo. Porque não há sustentação de fé para nenhum de vocês com base em emoção e sentimentos religiosos. Então, volto a repetir, não existe nessa expressão nenhum peso de título e valor simbólico. O que esta expressão quer dizer, Cordeiro de Deus, ela prega, se trata de um processo da qual Jesus se submeteu a obedecer perfeitamente, que favorece todos nós aqui. Então esse sistema que eu vou falar dele aqui, do ato de sacrificar a Deus, que eu vou resgatar isso lá atrás com você. O entendimento é que esse sistema, ele não sai de Israel, e nem também do povo hebreu, mas de uma necessidade de Deus impor ao homem as condições de uma aliança. Que diríamos que o sistema de sacrifício, ele surge no momento em que Adão peca e cai. E Deus, para continuar mantendo a aliança com o homem, ele deu o seu preço. Quando nós falamos do ato de sacrificar pelas Escrituras, de apresentar sacrifício a Deus, o significado não é religioso, ele é processual e administrativo. Deus tinha mais interesse de ser correspondido com obediência
do que com rituais. O interesse dele de dar ao homem este preço, e preço fixo de aliança ou condição de aliança, tinha mais interesse de santificar o homem e do homem prestar culto a ele do que Deus se gabar por ritos e costumes. Então, desde o princípio, depois que o homem caiu no pecado, o ato do sacrifício, como condição de aliança da parte de Deus para o homem caído, nunca teve este interesse de estabelecer uma religião, mas de administrar aliança com propósito e com termos. Fui claro? Quem quer ser religioso, que vai ser religioso, filho. Mas quem quer estudar a palavra, vai estudar a palavra. É assim. O religioso é raso para nós. Aquele que se dedica a estudar a palavra, esse sim tem propósito. Então o ato de sacrificar é um sistema cuja ordem é processual, que quer dizer, Deus estabeleceu o seu preço, deu a lei, do homem entrar para a sua graça e ele se relacionar com o homem caído dentro exatamente deste sentido e objetivo, de que as coisas oferecidas sejam santificadas no homem em específico. Então Deus não come comida, Ele não precisa de vela acesa, Ele não precisa de show, Ele não precisa de aparato, nunca foi. Isso nunca existiu no interesse dele. E eu provo pela Bíblia, pela história. O propósito de Deus é ligar a parte que se rompeu. E por isso existiu leis e mandamentos no início, porque o interesse de Deus realmente era buscar entre os caídos qual homem ou qual descendência iria corresponder a isso, as leis e as implicâncias de uma aliança pós-queda. Ponto final. Não tem nada de novo, nada de extraordinário, nada de difícil de se entender. Mas alguns são da opinião que Israel inventou isso. Nada aqui é de Israel. Tudo veio antes. E qual é a prova que o Senhor me dá, pastor? Que o pecado e a corrupção nos nossos dias ainda insistem. Entendeu? A corrupção e o pecado ainda nos nossos dias insistem, que quer dizer que é um problema identificado por todos nós no mundo em que estamos. E, obviamente, surge a dúvida, a pergunta: o que Deus, na verdade, pensa sobre isso? Então, são formas da gente reconhecer o que aconteceu lá atrás e trazer para os nossos dias e compreender e entender o que Deus, na verdade, quer de nós agora. Bom, haviam dois aspectos nesse ato de sacrificar a Deus, que Ele controla e administra entre aqueles que se submetem. Dois aspectos. Tá? Eu vou falar aqui quais são. As ofertas prescritivas, que quer dizer ofertas que seriam com objetivo expiatório, de dar o perdão para o pecador, que essas levavam instruções específicas para uma correta execução, por isso tinha uma natureza mais didática, que quer dizer que quando o homem ofereceu uma oferta pela sua culpa e pelo seu pecado para obter de Deus perdão, o que ele oferecia tinha que cumprir as exigências. E geralmente a oferta expiatória era cumprida por um animal. E o animal representava o que ali? A vítima, que eu vou explicar isso um pouco mais à frente. O outro aspecto são as ofertas descritivas, que quer dizer ofertas que não eram expiatórias. Você lê um texto aí em Êxodo 29, 38 a 42, que ele fala disso. Tá? Ofertas que não tinham um objetivo de oferecer a Deus uma oferta para o perdão, mas de repente uma oferta para agradecimentos, para uma ação de graça. Por isso, era oferecido sem orientações processuais. O homem ofertava de coração e ofertava aquilo que ele tinha ou aquilo que ele podia ofertar. Não havia uma exigência quando não era expiatório, mas quando era expiatório, o ofertante tinha que pegar a propriedade específica, cumprir as exigências, as inscrições dessa perfeição, porque o que ele tinha separado para Deus, para um perdão, precisava atingir a satisfação de Deus.
a sua santidade. O que vai ser separado para Deus será santificado por Ele. Então, ali no Antigo Testamento, o homem, ele era o ofertante, o interessado era o ofertante. E Deus assumia a posição de orientá-lo a como administrar a aliança e buscar de Deus os benefícios da graça, da misericórdia, dentro deste parâmetro de obediência de leis, condições e normas, que não é diferente do que a igreja é hoje, do que diz respeito à obediência à Escritura, tá? Eu só estou tentando, um pouco lá atrás, trazer para você aqui fatos, para compreender e entender o que eu vou falar de Jesus daqui a pouco para você. Aí a irmã vai ler o texto, a igreja acompanha para mim. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve as iniquidades das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então está aí uma exigência prescritiva, ou seja, de uma coisa que Deus, na verdade, agora, Ele exige obediência máxima, com perfeição de execução, porque agora é para perdão. É para uma redenção, é para uma liberação de perdão. Então o homem agora não vai ofertar o que ele quer, não. Ele vai ofertar aquilo que Deus pede, aquilo que Ele exige. E isso sempre prevaleceu na antiga aliança, no Antigo Testamento, do que está na tua Bíblia aí. Ok? Então o ofertante, ele precisava se dispor a entender e compreender isso, que Deus havia fixado um preço a ele, que quer dizer, um preço administrativo, um preço de orientações e exigências que o pecador e o culpado precisava cumprir, porque o perdão aí, na perspectiva da antiga aliança, não era natural, não era normal, era processual. Você entendeu agora? Não vai cair assim. Não é porque Deus toca no coração. Não é só porque Deus é bom. Alguém vai ter que pagar a dívida. Vai ter que ter vítima. E vai ter que ter orientação. Porque Deus não pode perdoar o pecador, nem o que ele fez a nível de culpa, se o pecador, o ofertante, não cumprir as exigências. Então lá atrás já se levantava, da parte de Deus, um sistema redentivo, que é onde aqueles que se colocavam à disposição de ter uma aliança com um Deus único, com um Deus soberano, com um Deus glorioso, precisava também se submeter às suas leis e às suas exigências e compreender isso, que tudo diante de Deus, ou tudo aquilo que se relaciona com Deus, precisa ser santificado. Ok? Que talvez para nós aqui não suportaríamos uma época assim. E Jesus descendo aqui nos facilitou muito. Você já vai ter compreensão total. Esse era o primeiro ponto que o pastor, na verdade, eu queria apresentar para vocês aqui. Que muita gente lê o Antigo Testamento, ele não compreende e não entende o que aconteceu lá e a mudança do que acontece hoje. Alguns até interpretam que a forma como se era ofertado ali a ação expiatória e hoje, por elas serem diferentes do Antigo e do Novo Testamento, de que Deus ele tenha mudado. Que aquilo seja uma divisão de caráter e propósito de Deus. E não é. Por isso que eu estou pregando, para fazer você entender que aquilo que João Batista falou sobre Jesus não tinha o interesse de dar a Cristo título e sequer transferir a ele a imagem simbólica disso, mas explicar, ele está aqui para cumprir o processo. Ele desceu aqui para cumprir o processo. Ele desceu aqui para obedecer a lei que expia, a lei que oferta perdão, a lei que capacita a justificação. Era isso que o João estava querendo dizer ali, à beira do Rio Jordão.